Boa noite, companheiros. Estamos mais uma vez aqui no canal Automation de Barros. Eu sou engenheiro de Barros e estou aqui mais uma vez no canal para apresentar uma videoaula relacionada ao encravamento elétrico. Tá ok? Eu trouxe esta videoaula para poder apresentar como nós podemos criar um encravamento elétrico entre os contactores. Como sempre, aqueles que já são inscritos, partilhem, e aqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal, tá? Para continuarmos a disponibilizar mais vídeos. Espero que esta videoaula consiga ajudar as pessoas a usarem o encravamento entre os contactores, tá ok? Então, para dizer que não se esqueçam também de poder fazer o like e muitas das vezes também poderem acionar ali o sino, que vai ser bom para mim, tá ok? Então, o que é que nós precisamos? Primeiro, nós precisamos entender que o encravamento ou intertravamento, como os brasileiros chamam, é uma dependência entre os elementos. Para o nosso caso específico, contactores, então estamos a dizer que é uma dependência entre os contactores, tá ok? Encravamento é uma dependência entre os contactores. No nosso caso aqui vamos apresentar o encravamento elétrico, tá? E esse encravamento é um elemento que é utilizado para poder fazer com que haja uma dependência entre os contactores. Para quê? Para que, caso nós tivermos que criar uma dependência de um contactor para o outro, então nós temos que gerar um encravamento, nós temos que criar um encravamento, tá ok? Então, nós vamos olhar aqui, por exemplo, para um arranque com inversão e vamos fazer um circuito com arranque de inversão, um circuito de comando com arranque de inversão, tá ok? Vamos então, pegar o nosso objeto. Primeiro eu preciso ter a fonte de alimentação, tá? Vou pegar uma fonte de fase, uma fonte de neutro, tá ok? Para a parte de força nós precisamos ter a fonte para força e termos um disjuntor. Vemos para aqui, tá? Para pegar o nosso disjuntor, vamos pegar um disjuntor trifásico, tá? Vamos colocar aqui. Vamos pegar também fusível trifásico, vamos colocar aqui. Tá? Vamos colocar os elementos para depois entendermos aquilo que é a razão. Vamos para aqui, pegamos os contactos principais. Temos aqui contactos principais do contactor e vamos voltar a pegar o relé térmico. Tá? Vamos para aqui, temos o nosso relé térmico. Temos aqui o nosso relé térmico. E por último nós vamos aplicar o motor. Ok? Agora que nós temos os nossos elementos, vamos então fazer as ligações para podermos entender. Por que é que nós podemos utilizar um encravamento? Tá? Isso deve ser uma questão a ser feita, porque nós queremos evitar que esses contactores entrem em simultâneo. Em momento algum eles devem entrar em simultâneo. Então é necessário que se crie o encravamento. Como disse anteriormente, é uma dependência, tá, entre os contactores, para fazer com que nunca entram em simultâneo. Mas quando é que isso acontece? Isso acontece quando nós temos inversões de fases,
ou seja, ou temos fases diferentes, ou temos tipos de correntes diferentes. Então, nós estamos aqui a exemplificar o caso do contactor, mas podemos olhar para relés auxiliares, também criar dependência entre os relés, tá ok? Então, a ideia do encravamento é sempre nós fazermos com que gera uma dependência entre os elementos. Se um tiver a funcionar, o outro não pode funcionar, tá ok? Vamos então pegar a nossa parte de comando. Vamos pegar aqui o fusível. Vamos pegar o disjuntor. Vamos para aqui, vamos pegar um disjuntor unipolar. Aí o disjuntor. Vamos aqui e vamos pegar aqui o nosso relé. Tá? Vamos ter que pegar o nosso relé. Temos aqui contacto normalmente fechado. Tá? E vamos pegar então a nossa botoeira para desligar e a outra para ligar. Tá? Então, o que é que nós precisamos agora? Nós precisamos do contacto normalmente aberto, tá? Para poder fazer com que haja realimentação, e um contacto normalmente fechado. Tá? Vamos só puxar isso para cima um pouquinho mais. Tá ok. Então tenho aqui o nosso elemento. Tá. O que é que nós precisamos perceber? Eu tenho aqui a minha linha de neutro, tá ok? E eu vou então fazer a ligação. Primeiro é entender que nós temos aí um arranque direto, tá? E depois nós vamos ter que fazer com que haja dependência. Tá ok? Tenho aqui, como podem ver, eu vou precisar depois do contactor, tá? Vou pegar aqui o nosso contactor, a bobina, né? A bobina do contactor, e vou colocar aqui. Mas por que é que nós colocamos aqui o nosso contacto normalmente fechado? Normalmente o encravamento ou intertravamento, ela é utilizado o contacto normalmente fechado. É comum utilizarmos contactos fechados, mas também há situações que tu podes criar dependência com contactos abertos, tá? Quer dizer que se eu tiver o elemento a funcionar e o seu contacto aberto está ativo, quer dizer que o outro lado só irá funcionar se este ou determinado elemento esteja ativo. Também isso é uma dependência. E o que nós precisamos entender é que o caso do encravamento ou intertravamento elétrico, ela depende sempre de contacto normalmente fechado. Por quê? Porque se nós energizarmos a bobina, então vai fazer com que haja alteração dos estados. Se ela abrir, vai evitar que se crie um caminho. Então, em momento algum, entrará em simultâneo. Tá ok? Vamos então fazer aqui uma cópia, tá? Para reduzirmos o tempo de ter que tirar e colocarmos do outro lado. Tá? Esta aqui vamos chamar de capa. Tá? Vamos chamar de capa 1 e a outra vamos chamar de capa 2. Tá? Mas não é o capa 2 codurista, né? Estamos aqui, mas não é o capa 2 codurista. Vamos aqui chamar de capa 1 e aqui capa 2. O que é que nós precisamos olhar? Nós precisamos ver que
Quando eu estou a gerar o encravamento, eu estou a dizer que em momentos que tiver o K1 a funcionar, vai alterar o seu contacto normalmente fechado. Se eu pressionar, esta botoeira não vai permitir que chegue a tensão, porque aqui o contacto está aberto. Tá ok? Muito bem. Vamos então criar a realimentação. Vamos aí. Tá ok. Vamos a fazer as ligações. Esta parte do encravamento, normalmente na hora da montagem pode gerar uma certa incompreensão, tá? Mas nada que não seja fácil de entender. Tá? Nós só precisamos olhar a questão das entradas da conexão. Tá aí. Vamos ter que alterar aquilo que são as numerações para evitar aquilo que pode ser a confusão, não é? Em termos de compreensão. Vamos aqui então olhar o seguinte, aqui vamos chamar de S1 e do outro lado S2. S2. Aqui vamos ter o contacto auxiliar de K2 e aqui vamos ter de K1. Ok, vamos fazer a ligação de neutro. Lembrando que o objetivo é nós compreendermos aquilo que é o encravamento, tá ok? Isso ajuda bastante naquilo que é o aspecto de dependência, tá? Ou no controle dos dispositivos para não gerar curto-circuito. Muito bem, como podem ver, eu tenho aqui o meu circuito feito. Então, nós dissemos que para que haja encravamento elétrico é necessário que haja uma dependência entre os contactores, tá? Então, se este é o contacto de K2, tá? E este é o contacto de K1, estamos a dizer que há uma dependência entre eles, ou seja, o K1 está a controlar o K2 e o K2 está a controlar o K1, tá? Isso significa que se eu energizo o K1, vai alterar aqui o seu contacto, não permitindo, se for pressionado a botoeira, ligue o K2, tá ok? Então, esse é o aspecto que precisam entender. É saber que sempre que um tiver a funcionar, jamais vai permitir que o outro entre em funcionamento. Mas a questão seria, engenheiro, então, se eu pressionasse os dois em simultâneo, isso poderia gerar algum problema? Ao pressionarmos o que vamos chamar de simultâneo, vai ter sempre um atraso de milésimos. Ou seja, se tivermos a utilizar as duas mãos, uma das mãos vai ter um atraso de milésimo e isso vai ser o suficiente para que um dos contactores entre em funcionamento, tá? Então, isso dificilmente acontece, tá? De termos o mesmo tempo olhando na vertente de minutos, segundos e milésimos de segundo, tá? Então, dificilmente isso acontece. Até hoje ainda não tive isso. Vamos lá testar. Tá? Eu tenho aqui, vou ligar. Tá?
está a funcionar o K1, como podem ver, abriu aqui, e se eu pressionar o S2, não vai chegar o sinal, tá ok? Como podem ver, o sinal não passa para chegar no K2. Eu venho para aqui e desligo, tá? Se eu vier para aqui, perdão, vamos só olhar aqui. Se eu vier para aqui, pressiono o S2 e quando vier pressionar o S1, também não irá funcionar. Como podem ver, essa alteração, tá, é que faz com que haja o funcionamento, tá ok? Neste caso é funcional. Na prática nós precisamos sempre testar assim. Para comprovarmos se há o encravamento é necessário que tu venhas e teste para ver se ela passa até este elemento, tá ok? Então vamos mostrar de outra forma, ou seja, neste caso ela funciona como se fosse um sistema cruzado, tá ok? Vou pegar aqui duas bobinas, tá? E dessas duas bobinas vou procurar mostrar como elas vão interligar, só para podermos reforçar a compreensão, tá? Estamos a dizer, por exemplo, que este é o contacto, tá? É o contacto de K2 e aqui K1, tá? Vamos só fazer isso. Este vamos chamar de K1 e este vamos chamar de K2, tá ok? E aqui vamos chamar K2 e este vamos chamar de K1, tá? Eu coloquei assim para poder mostrar de forma diferente como é que ela funciona na prática. Como é que nós vamos buscar o sinal? A ideia é que eu tenho esse elemento que está aqui, que significa que esse elemento pertence a essa bobina, mas na hora de eu fazer a ligação, aquilo que acontece na prática, eu estou a dizer que esta linha, tá, ela tem que vir e ligar aqui, tá? Ela vem para aqui e precisa vir ligar aqui, tá ok? E este também vai fazer a mesma coisa. Ela está aqui, vem para aqui, tá? E vem ligar aqui, tá ok? Consegui fazer entender? Ou seja, estamos a dizer que quando nós tirarmos do contacto fechado de K1, devemos fazer chegar a bobina de K2, tá ok? Então elas cruzam-se, por isso é que tem um encravamento. Elas funcionam mais ou menos dessa forma, tá ok? Como podem ver, é dessa forma que na prática acontece. Então, quando tiverem que fazer, devem fazê-lo dessa maneira. Mesmo a nível de montagem, também precisam fazê-lo dessa mesma maneira, tá ok? Espero que tenha ajudado a compreender esse aspecto, tá? Para podermos continuar a fazer os nossos exercícios, tá? Vamos chamar aqui de K1 e vamos colocar ali o K2. Chamar aqui K2. Tá? Mas aqui o nosso objetivo não é ver a funcionar a parte de força, tá ok? Então, como podem ver, isso facilita bastante a dependência entre os contactores,
tá ok? Evita que haja a entrada em simultâneo dos dois contactores. Então, é este o objetivo, é fazer com que no encravamento ou intertravamento haja uma dependência entre os contactores, tá ok? Muito bom. Vamos aqui pegar um outro elemento para fazer as ligações. Vamos pegar este aqui e vamos fazer a ligação. Este aí. Esta está aí. E este está aqui. Temos as fases invertidas, ou seja, a primeira com a terceira, a segunda com a segunda, a terceira com a primeira. Isso vai gerar sempre um encravamento. Tá ok? Muito bom. Espero que tenha ajudado. Tá? Muito obrigado, como sempre. Não se esqueçam de inscrever-se no canal, aqueles que ainda não são inscritos, e aqueles que já são inscritos, partilhem para continuarmos a disponibilizar mais vídeos aqui no canal. Tá ok? Muito obrigado e até mais.